Fala galera, aqui é Robson Lima com mais um Sociovlog. E hoje na verdade eu tava pensando em falar um pouco de Durkheim, né? Porque ninguém fala do Durkheim, tadinho. Eu não sei quantos de vocês já estudaram Sociologia. Toda vez que você começa Sociologia, você sempre fala dos fundadores da Sociologia. Eu não sei porquê, porque quando você estuda matemática, química, você nunca vê os fundadores da matemática e da química, né? Você deveria, aliás, a maioria deles são muito legais. Enfim, o ponto é, você sempre fala em Sociologia dos pais fundadores de Sociologia. Você tem basicamente três carinhas. Em termos de Europa, século XIX, né? Não em termos de Montesquieu e Bignosi, não vou falar desse negócio super histórico. Começando no século XIX, Europa, por causa daquele contexto todo de iluminismo e racionalismo, cientificismo, aquela coisa que tu vê em história, né? Só dá uma lembrada aí, tá bom? No século XIX, tá aquele contexto de a razão é a suprema e tal, tudo tá virando ciência, tudo é quantificável, tudo é racionalizável, então por que não fazer a mesma coisa com a sociedade, né? Muitas pessoas tiveram essa ideia. O Emile Durkheim, eu não sei pronunciar, tá? Eu vou falar Durkheim mesmo, se for essa pronúncia, não é, pronto. O Durkheim, ele é esse carinha razoavelmente careca, que ele é francês. Então o que acontece? Você tinha o Comte, certo? Augusto Comte, da Ordem e Progresso, e ele é o cara que cunha o termo sociologia, né? Ele primeiro ia falar de física social, ele mudou de ideia. Sociologia achou que ficou melhor. E ele basicamente tinha essa ideia que nós devíamos analisar cientificamente a sociedade. O ponto é que no meio do caminho ele virou o Durkheim achou que ele pirou muito cabeção, sabe? Com aquela história dos três estados, estado positivo, ele achou que aquilo tudo era muito... aquilo não era ciência, entendeu? Aquilo era outra coisa. Na cabeça do Durkheim era o seguinte, olha, a ciência não tem que te dizer como tu tem que viver, ela tem que explicar as coisas como elas são. Então, perseguindo esse alvo, ele pega as ideias do Durkheim pega as ideias do Comte e pensa, cara, eu vou fazer uma ciência da sociedade, entendeu? E é daí que você tem a sociologia durkheimiana, que é basicamente a primeira, digamos assim, a primeira base científica da sociologia, né? E tem os termos cronológicos, tá? Os três clássicos da sociologia, o Durkheim, Marx e Weber, e cronologicamente falando, eles são nessa ordem, tá? O Weber vem por último. Vou falar um pouco do Durkheim hoje. O que é importante, o que é básico? O básico da teoria durkheimiana é fato social, tá? O que é a definição, o que é, o que não é. Disso ele derivou o conceito de solidariedade orgânica e mecânica, certo? Que isso aqui ele está falando da divisão do trabalho na sociedade, entendeu? Então aqui está falando de trabalho, aqui está falando de conceito. Depois ele é muito famoso também pelos conceitos de suicídio, né? Pelo estudo do suicídio que ele fez, que é onde ele fala em anomia social. E isso aqui é muito importante, porque esse estudo de caso dele aqui no suicídio, ele só é possível por causa desse estudo metodológico aqui, que ele define o que é o fato social, como estudava, etc. E também você tem as formas elementares de vida religiosa, que é o quarto livro dele, que ele estuda religião. Então, no caso, está estudando quais são não as origens da religião, mas, digamos assim, quais são as características que toda religião teria. Está estudando a religião, entendeu? Na cabeça dele, eu vou pegar uma religião que é mais simples, mais primitiva, para daí extrair o que é essencial para todas as religiões, entendeu? Eu não vou falar de todos os 4 livros hoje, eu vou dar um panorama geral. Esse aqui é um vídeo geral de Durkheim. Talvez eu faça vídeos específicos, talvez não, vou fazer, estou devendo isso para vocês. Eu vou fazer vídeos específicos de Durkheim, bonitinho, eu vou ficar os links aqui passando, tá? Esse aqui é o vídeo inicial de Durkheim, ele é o vídeo pra... Ó, nunca vi Durkheim, bom, isso aqui. Bom, essa aqui é a grande ideia de hoje, a gente vai falar do Durkheim, Emile Durkheim. Emile Durkheim, nascido na França, ele, na idade adulta, ele começa a assimilar as ideias do Comte e fazer as dele, como eu já falei. Então, qual é o papo? O principal conceito de Durkheim é o fato social. Ele funda toda a sociologia na ideia de que a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. E o que são os fatos sociais, Robson? Durkheim, muito espertamente, não define o que é um fato social. Ele dá as características do fato social. E por essas características você tira a definição. Tá entendendo? As regras do método sociológico, que é o livro do Durkheim, eu ia pegar o livro para vocês, mas eu não tenho. Regras do método sociológico é um livro bem pequeno, você acha até pela Martin Claret, coleção de bolsa e tal. E ele é simples de ler.
Ele é um pouquinho assim, porque ele primeiro fala tudo o que não é para depois dizer o que é. Então o que é um fato social? O fato social tem 3 características. Ele é coercitivo, ele é geral e ele é externo ao indivíduo. Primeiro a gente fala da coercitividade. O que é coerção? Coerção é a capacidade de eu mandar em você. É a capacidade de eu te obrigar a fazer alguma coisa. Tá entendendo? Tipo, ou seja, Rob, então quando eu não quero lavar minha louça, minha mãe vai ficar gritando comigo, lava a louça, lava a louça. Ela tá me coagindo, ela tá te coagindo. Coagindo não, ela está exercendo coerção. Entendeu? A sua mãe, como autoridade, como qualquer autoridade social, tá? Mãe, pai, juiz, guarda de trânsito, gente mais velha do que você, qualquer coisa que exerça a autoridade sobre você, ela tem esse poder de coerção. E inclusive isso é um fato social, o fato de que essas pessoas têm uma autoridade sobre você. O fato social ele é coercitivo, ele pode obrigar a fazer algo, ele obriga algo, entendeu? A algo, ele obriga a alguma coisa, a alguém fazer algo, ele sempre tem essa característica, tá entendendo? O Durkheim fala, ó, direito é um fato social, porque acreditando ou não na lei brasileira, você está sujeito à lei brasileira. Se você chegar lá na loja, roubar, você vai ser preso. Mas eu não acredito na lei, não sei o que, não interessa acreditar na lei. Os políticos são corruptos, não interessa, você vai ser preso. Isso é coercitividade, tá entendendo? Então, isso é só um exemplo, né? O Durkheim tem vários exemplos, tem Estado, a família é uma coercitividade, a escola é uma instituição social que é coercitiva, o fato de que você tem que ir para uma escola estudar é um fato social, entendeu? E tudo isso é muito interessante, inclusive a educação é um negócio muito bacana do Durkheim também. Tem outros livros menos famosos, um deles é o Estudo de Sociologia, que é muito bacana, ele fala sobre educação. Quando ele está falando de coercitividade, ele quer dizer que você pode dizer não, mas se você dizer não, você vai sofrer sanções contra isso. Tá entendendo? Então você meio que é convidado a dizer sim. Robson, eu não entendi esse papo de sanção. Você pode andar sem roupa na rua. Você pode. Você pode, simplesmente. Não existe uma barreira mística te impedindo de sair na rua sem roupas. Tipo um campo eletromagnético. Não. Existe a coerção social que te impede de fazer isso. Você não sai sem roupa, porque se você sai sem roupa, pode te violentar, os policiais podem te prender, pode achar que tu é doido. Muitas coisas podem acontecer com isso, entendeu? Isso é um exemplo extremo, obviamente. Eu estou falando de coisas muito, muito pequenas, coisas, por exemplo, eu sou uma pessoa religiosa, eu vivo num lar muito... eu tenho uma religião e a religião não me permite cortar meu cabelo, assim, meu cabelo é grandão, sabe? E eu quero cortar um pouco e não posso, mas sei lá, dou uma dor e corto. Sofro sanções, eu tenho que começar a me olhar torto, e dizem que eu tô com demônio, não sei o que, não sei o que. Coerção social, fato social. Então, coerção é isso, tá entendendo? O fato social, essa é a primeira característica dele. Ele oferece essa coerção, ele oferece essa coisa do se você fizer algo errado, tu vai sofrer, moleque. Isso é uma sanção. Sanção. Ok? Sanção. Não sanção da Dalila, tá? O outro sanção. O segundo fato é a generalidade. A generalidade quer dizer o quê? A generalidade, ela fala que o fato social ele é geral a toda a sociedade, entendeu? Não existe discriminação, tá entendendo? Por exemplo, o próprio ato de sair pelado, por exemplo, qualquer pessoa que saia pelada na rua vai sofrer uma sanção. Qualquer uma, rica, pobre, preta, branca, azul, entendeu? Não interessa, ela vai sofrer uma sanção. A polícia, ela é o Estado no geral, né? O Estado, a estrutura governamental, a polícia como o braço armado do Estado, o poder que o Estado tem de coagir o cidadão a fazer o que ele quer, fazer o que é considerado certo. A polícia, teoricamente, prende qualquer um. Robson, mas o meu fulano de tal é rico, não sei o que, não sei o que. Isso são outras histórias. Mas a ideia a generalidade do fato a polícia existe para prender os criminosos. Entendeu? Mas criminoso, gente rica não vai presa nesse país. Beleza, mas eu não estou falando de casos 1, 2, 3, eu estou falando da generalidade. Entendeu? Mas eu estou falando de uma galera, ainda assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, em termos de estrutura, em termos do que a lei diz, do que o Estado quer, não é isso que acontece. Entendeu?
Um outro exemplo menos polêmico, talvez, da própria escola, por exemplo. Você pode achar que a escola é uma droga, a escola é uma porcaria, não sei porque eu estou estudando sociologia não serve pra nada, mas você tem que estudar sociologia porque os vestibulares todos pedem, porque o Enem pede, e é isso aí. Ai, não quero estudar sociologia. Se você não fizer, é geral. Se você não fizer isso, você vai sofrer uma correção. Tá entendendo? Ah, mas no meu estado não tem sociologia. Legal, cara. Mas você ainda vai precisar dela pro Enem. O Enem é federal. Então o Enem é um fato social. Tá entendendo? Esse é o que eu tô querendo dizer. Você tem que pegar as características e sair encaixando nas coisas particulares. Porque foi isso que o Durkheim fez. O Durkheim, muito espertamente, ele não vai dizer fechadinho o que é. Ele vai dar as características gerais. Ele vai dizer que a aplicação depende de cada caso. Como, aliás, é em todas as ciências, tá? Todas as ciências são assim. Todas as ciências são desse jeito, entendeu? Por exemplo, você tem na física teórica, por exemplo, você tem um modelo de como é o bóson de Higgs. Agora, depois de milhares de anos, tá entendendo? Relatividade geral de Einstein, teoria da relatividade geral de Einstein, ainda é uma teoria. Como é que a gente provaria essa teoria factualmente? Manda alguém viajar no tempo, vê se funciona. Não fizemos isso? Não, mas está lá a teoria. A sociologia também tem dessas, tá entendendo? Além da generalidade, você tem a exterioridade ao indivíduo. Isso é muito bacana. Basicamente, o que você tem? Você é você mesmo, você é um indivíduo. Você não se confunde com a imagem que você olha no seu espelho. Você não se confunde com pai, com mãe, com irmão, com gato, com passarinho. Ah, eu tenho um irmão gêmeo, eu tenho uma irmã gêmea. Você não confunde. Outras pessoas podem confundir, mas você e seu irmão não vão confundir. Você e seu irmão não vão confundir. A sua individualidade é uma coisa totalmente construída na tua cabeça. Beleza, eu sou eu mesmo, legal. O fato social, ele não quer nem saber disso. O fato social, ele vale para você, ele vale para sua irmã, para seu gato, para seu pato, ele vai para todo mundo. Ele é externo a você. Ele não depende de você para funcionar. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Mais ou menos a lei. De novo, a lei, o direito. Você não precisa acreditar na lei, ela funciona. Você não precisa acreditar. Você vai ser multado. Ah, mas eu estou num caso muito particular, porque eu estou com pressa, porque se eu não for com pressa eu vou ser demitido. Não interessa, a lei está lá. Se o guarda te pegar, levou multa, geral, entendeu? É externo a ti. Você não controla o fato social, ele te controla, ele bota carga em ti. Tá entendendo? É isso que o Durkheim está querendo falar aqui. O Durkheim está querendo dizer para você o seguinte, meu velho, o fato social, você não controla o fato social. Se você tem alguma escolha, parabéns, mas isso não é sociologicamente relevante. As suas escolhas individuais não são relevantes para a sociologia. O Durkheim está falando desse jeito contigo. As suas escolhas individuais não são relevantes. O que a sociologia se preocupa é com a sociedade, é com o macro. Ela não se preocupa com essas coisinhas. Ah, porque eu desinteresso o que tu decidiu. Isso só é relevante na medida que isso altera alguma coisa no sistema. Esse que é o papo do Durkheim, entendeu? Isso é o básico de fato social. Tá entendendo? Fato social é isso. Ele é coercivo, ele é externo, ele é geral. Tá bom? Botem isso na cabeça de vocês. Com isso na cabeça, você pode passar para o resto das coisas do Durkheim, tá entendendo? É claro que a ciência do Durkheim, embora se pretendendo neutra, ela não era necessariamente neutra, né? Você tem alguns, digamos assim, alguns pressupostos, algumas coisas não ditas que o próprio Durkheim talvez não fosse reconhecer, né? Outras coisas que até ele reconheceu em algum ponto. Por exemplo, a sociologia do Durkheim, ela não é uma sociologia de conflito. No pensamento sociológico, a gente tem vários tipos de teorias sobre a sociedade, tá entendendo? Porque a gente trabalha com várias teorias, com vários paradigmas. Paradigmas são pares de óculos. Você bota pares de óculos coloridos, sabe? Você bota, vê de um jeito. Ah, esse óculos serve para longe, aí eu troco, eu quero ver alguma coisa mais perto. Ah, esse óculos serve para perto. Ah, não, peraí, esse óculos aqui ele é bifocal. Ah, mas eu quero ver o que está lá longe, eu pego um binóculo. É isso que eu estou querendo falar. A sociologia são essas diversas lentes que você vai trocando conforme que tu quer analisar. O Durkheim, ele está pensando numa sociedade equilibrada, ele está pensando numa sociedade do consenso. Ele não está preocupado com conflito. O conflito não é importante. O conflito ele é uma coisa que acontece. Tá entendendo?
E ele é essencialmente, ele é dependendo do caso anômico ou não, é isso. Mas a sociologia dele não faz o conflito ser o motor de nada, que nem Marx, né, aquelas tarjetas de classe e tal. Outro vídeo que é a história da luta de classe e tal. O Durkheim não. O Durkheim ele vai lá para os professores da cidade e vai dizer, olha, isso aqui é anômico, isso aqui não é anômico, isso aqui contribui para a integração societária e isso aqui não contribui para a integração da sociedade. Pronto, é isso. Por exemplo, fulano matou, fulano queimou gente viva, fulano fez um monte de crime. Anomia, o crime ele é necessário para a sociedade, é necessário que haja sanções, porque se não houver sanções, se não houver punições, não há regras. Sem regras não adianta, não funciona a sociedade. Esse tipo de raciocínio, ele é meio estranho. É aí que a sociologia começa a pegar a pessoal pelo pé, entendeu? Porque o cara pensa, Durkheim ele é o teólogo do paz e amor e tal, ele é o cara do consenso, então o crime ele é ruim. Não, o crime não é ruim. Sociologicamente falando, aliás, o crime não é nada, o crime não é ruim nem bom, o crime é. O Durkheim está falando o seguinte, existem coisas que contribuem para a sociedade se reproduzir e coisas que não contribuem para a sociedade se reproduzir. Entendeu? As coisas que não contribuem são anômicas, as coisas que contribuem são normais. Isso é sociedade. Por exemplo, em A Divisão do Trabalho Social, ele vai falar de como a sociedade organiza o seu trabalho. Desse livro, lembra do Fato Social que eu falei ainda agorinha, né? Pois é. Desse livro ele vai derivar dois conceitos de solidariedade, orgânica e mecânica. Tá? Mecânica e orgânica, mecânica e orgânica, orgânica e mecânica. Ele vai derivar o seguinte, ele vai falar para você o seguinte, cara, a sociedade ela é um todo que tende a ser integrado. Se ela quer ser integrada, ela precisa ficar junta. Então, uma das formas da sociedade se agrupar e se juntar e ficar bem é através do trabalho, porque o trabalho ele vai dividir a riqueza, ele vai dividir as tarefas, enfim, ele vai permitir essa colaboração, entendeu? Esse do papo dele era bem isso mesmo, bem da integração social, tá entendendo? A solidariedade mecânica, ela é presente em sociedades ditas simples, primitivas, né, da época. Eu estou usando a linguagem da época, né? Que ele está pensando em coisas tipo aborígenes, indígenas, está pensando nessas coisas, tá? O Durkheim está pensando nessas coisas. Inclusive, os exemplos que ele dá são esses. São sociedades onde a diferenciação social é baixa. Tá entendendo? Não existem milhares de classes, pequenas classes especializadas em trabalhos. Não, não. Existem poucas classes, existem poucos chefes, existe pouca diferenciação social. Tá entendendo? Não é que nem a nossa cidade. A nossa cidade não, ela é o oposto disso. Então, essas sociedades de baixa diferenciação social, elas possuem uma solidariedade mecânica, porque é uma solidariedade de ponto a ponto. Tá entendendo? Ela não é uma coisa orgânica, não é uma rede que cresce. Não, ela é uma coisa mais linear, tá entendendo? A solidariedade orgânica não, ela é típica das sociedades industriais, como a nossa, como a França do próprio Durkheim, né? Com industrialização crescente e tal, da Europa, né? Ele está pensando basicamente em Europa. O que ele quer dizer é o seguinte, que como o trabalho é dividido, como existe uma alta diferenciação social, a necessidade de integração é maior, a necessidade de que haja uma solidariedade entre as partes é maior, justamente porque todo mundo depende de todo mundo, né? Tudo que tu come, tudo que tu veste não vem de ti mesmo, tu compra em algum lugar porque alguém fez. Era isso que o Durkheim estava querendo dizer, entendeu? Quando ele falava de solidariedade mecânica e orgânica. Isso se liga com o fato social na medida que tanto o fato social quanto os conceitos de solidariedade orgânica e mecânica, eles apontam para essa noção da sociedade como um todo harmônico. Isso é muito importante para entender o que eu vou falar depois, que eu vou falar de suicídio e das formas alimentares de vida religiosa, ok? No próximo vídeo do Durkheim. Isso vai ser muito importante para vocês entenderem isso. O que importa agora em termos de básicos de Durkheim é fato social, ele é coercivo, ele é geral, ele é externo. Fato social. A solidariedade, a divisão do trabalho na sociedade, ela pode ser uma orgânica ou mecânica. Orgânica é típica das sociedades industriais como a nossa. Isso se junta, essas duas ideias elas se juntam e elas criam a noção de Durkheimiana de consenso societário, entendeu? É isso que é o mais importante para vocês agora, tá bom? No próximo vídeo eu vou delinear mais as histórias de suicídio e das formas alimentares de vida religiosa, ok? Isso é o basicão do Durkheim.
Bom, galera, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, né, com o Durkheim. Qualquer coisa, deixem comentários aí embaixo. Se gostaram do vídeo, deem um like. Inscreva-se no canal também para receber as atualizações. Eu tenho uma página no Facebook, tá? facebook.com/socialvlogbr. Por enquanto tá um like caboço lá, né? Porque, enfim, eu sou péssimo no Photoshop. Mas eu vou botar no minimamente uma foto minha assim que a minha internet voltar. Eu tô 2 semanas sem. Sabe como é, né? Então, quando a minha internet voltar, eu vou mudar essas coisas. Mas de qualquer forma, já está funcionando o Facebook, tá? Já está funcionando tudo lá. Deem um like, espalhem. No mais, muito obrigado, gente, por tudo mesmo. Robson Lima, este foi mais um Social Vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima, viu?